O meu nome é Evelise Pedroso Teixeira Prado Vieira. Eu sou promotora de justiça desde 1982, lá se vão 40 anos, então. Sou casada, tenho 2 filhos e uma netinha, bebê. Na minha infância, quem me inspirou muito foi o meu pai e a minha mãe, por razões bem diferentes. O meu pai pela disciplina e pela seriedade, e a minha mãe pela grande afetividade que ela tinha com a gente. Então são minhas grandes inspirações, eram quando eu era criança e são até hoje. Eu escolhi a carreira de Direito, eu creio que por inspiração do meu pai, né? Não que ele quisesse que a gente fizesse Direito, nada disso, mas eu acredito de tanto ver ele trabalhando naquilo, eu acabei optando por Direito e, assim, não me arrependi por nenhum momento. Eu entrei na faculdade com 17 anos, na Faculdade de Direito da USP, aqui no Largo São Francisco. Durante a faculdade eu fiz também estágio no escritório do meu pai, que era advogado, e foi um período bastante gratificante, em que eu tive professores ótimos. Eu lembro, por exemplo, do professor Dalmo Dallari, um excelente professor, do professor Modesto Carvalhosa também, ótimos professores. Além de outros tantos que eu não vou lembrar aqui para mencionar. Eu, logo que me formei, prestei um outro concurso para a Procuradoria-Geral do Estado, passei, mas alguns meses trabalhando lá eu percebi que não era assim, não era o que eu esperava. É uma bela carreira, claro, mas não era a carreira que eu esperava. Eu esperava uma carreira em que eu pudesse ter independência funcional e que eu pudesse trabalhar em favor da sociedade. Então a minha escolha óbvia na época foi pelo Ministério Público. Eu fui aprovada em primeiro lugar, na verdade foi a primeira vez em que no Ministério Público do Estado de São Paulo uma mulher conseguiu a primeira colocação no concurso. É claro que isso foi uma alegria imensa, que eu sinto até hoje. Na época existiam vários claros na carreira, então os substitutos eles tinham que trabalhar em comarcas muito diferentes, aqui e ali. E foi uma época muito trabalhosa, mas também foi uma época muito gratificante. Primeiro porque eu pude conhecer vários colegas de Ministério Público mais experientes, que nos ajudaram bastante. E segundo porque eu trabalhei com matérias muito diferentes. Então isso tudo acaba formando um promotor de justiça melhor, digamos assim, né? O que eu posso dizer que tenha me impactado foi trabalhar uma época na Promotoria da Infância e Juventude, na área dos menores abandonados, e perceber assim, uma carência muito grande social e que nós tínhamos tão pouco a conseguir, apesar do muito trabalho que a gente tinha. Então, de uma forma geral, cada um desses casos que eu peguei nesse período que eu trabalhei na infância e juventude foram casos bastante doloridos, digamos assim, e também na vara de família, né? Casos, é claro que não tão doloridos assim, porque afinal eram famílias desestruturadas, mas eram famílias, né? E no caso da vara de família, da promotoria de família, aí sim, uma percepção grande do valor da atuação do Ministério Público. E por último, na área da improbidade administrativa, né, que o Ministério Público batalha tanto e que, assim, os frutos são difíceis, mas eles acontecem. E quando acontecem é uma grande satisfação. Antes da Constituição de 1988, o Ministério Público tinha funções mais restritas. Então, o dia a dia de uma promotora de justiça, de um promotor de justiça, basicamente se resumia a você trabalhar em casos individuais, na área civil. Na área criminal, tanto antes como depois da Constituição de 88, a atuação é a mesma. Mas na área civil,
trabalhava-se basicamente, fundamentalmente, em casos individuais. Depois da Constituição de 88, que teve um alargamento grande da atuação do Ministério Público, que passou a ser o defensor, inclusive, dos direitos sociais, enfim, de todos os direitos difusos, a atuação mudou muito, no sentido de que não temos mais na nossa frente duas partes ou três partes individualizadas que a gente consiga identificar. Nós temos todo um contexto social e uma atuação que a gente busca que seja uma atuação de proveito social. Então, modificou muito, né? Tanto em qualidade de atuação como em quantidade de serviço, porque tudo isso implica em que você tenha que trabalhar muito mais e tenha que trabalhar muito melhor para conseguir, em primeiro lugar, perceber uma carência social que a gente possa atuar. E, em segundo lugar, atuar eficientemente nela. Depois da Constituição de 88, a estratégia de trabalho passou a ser bem diferente, né? No sentido de que a gente não podia mais ficar esperando que os processos viessem para a gente. A gente tinha que sair atrás de situações que pudessem ou que devessem gerar alguma atuação nossa, quer alguma atuação processual, efetivamente, quer uma atuação extraprocessual. Então, a estratégia é completamente diferente. Um promotor de justiça, na minha opinião, é alguém que deve ser sensível, deve ter empatia e deve ter atenção, né? Claro que deve ter também conhecimento jurídico, mas esses três outros predicados eu acho que são rigorosamente importantes para que o promotor possa cumprir realmente a sua função social. Não basta que um promotor de justiça tenha um grande conhecimento jurídico se esse conhecimento jurídico não é colocado a serviço da missão institucional do Ministério Público, né? Então, eu acho que o promotor de justiça, antes de mais nada, tem que ser alguém humano e alguém desprendido, inclusive desprendido de vaidade, né? Eu acho que, na minha opinião, isso que faz um bom promotor de justiça. Pensando em alguém que gostaria de entrar na carreira atualmente, eu diria para a pessoa o seguinte: entre, faça o esforço e entre, porque vai valer a pena, né? Desde que a pessoa queira realmente trabalhar e queira trabalhar de forma útil em favor da sociedade. Lute e lute bastante, porque é importante, é necessário, muitas pessoas dependem disso e vai valer a pena. Olhando para trás esses 40 anos que eu tenho de Ministério Público, o que eu posso dizer é que eu faria tudo de novo. Valeu muito a pena e continua valendo a pena ainda hoje. Eu acho que o Ministério Público de São Paulo caminha no sentido do seu aperfeiçoamento, né? Eu acho que nós temos que ter uma autocrítica de saber que nem tudo que existe hoje deve permanecer, outros paradigmas devem ser encontrados e eu acredito que o Ministério Público não pode parar de refletir sobre si mesmo, né? Porque parar de refletir sobre si mesmo significa entender que já se adquiriu o máximo que se poderia adquirir. E isso não é verdade em nenhuma instituição e também não é verdade no Ministério Público. Então, eu creio que a instituição deve continuar se pensando e se perguntando todo dia se isso é certo assim mesmo como está, né? Porque eu acredito que sempre há como melhorar. E também o Ministério Público de São Paulo, que é, do meu ponto de vista, a melhor ou uma das melhores instituições do país, ele também tem como e deve procurar se melhorar. No que diz respeito à defesa da democracia, o Ministério Público tem um papel direto e um papel indireto, né? O papel direto, claro, é fazer o possível para as instituições democráticas continuarem desempenhando o seu papel, né? E o papel indireto, eu diria, é fazer com que todos os direitos sociais sejam atendidos.
porque isso faz com que a população acredite no Estado e, acreditando no Estado, acredite também na democracia e faça com o Ministério Público uma parceria na defesa da democracia. Eu anseio um Brasil sem fome. Eu acho que se a gente conseguir um Brasil sem fome, já vamos ter conseguido bastante. Um Brasil sem fome significa um Brasil com crianças que podem ser educadas, podem frequentar a escola, têm poucos ou menos problemas de saúde e podem se desenvolver como cidadãos plenos. Um livro, Germinal, de Zola, me marcou muito por perceber aquela luta tão insana daquelas pessoas simplesmente para viver, né? Carmen, de Carlos Saura. Belíssimo esteticamente, eu não canso de assistir esse filme. Apesar de Você, do Chico Buarque. Chama para a Guerra. Ou Viola Enluarada, também chama para a guerra. Posso falar duas? Se eu tivesse que deixar um recado para as futuras gerações, o meu recado seria: valeu a pena. Simples e direto.